bem, irmãos. Então, boa tarde, né? Fim de tarde, quase noite. Então, agradecemos a Deus aí pela presença de todos vocês no nosso culto a Deus, da nossa igreja. Como o irmão Igor falou, né? E outros irmãos têm compartilhado, né? Não adianta a gente querer fazer coisas grandes na nossa vida, né? Para Deus, sem primeiro perguntar para Ele se o nosso vaso está limpo, né? Se precisa de alguma reforma, de algum reparo. Então, a gente, logicamente, nós nunca vamos colocar um vaso de água se a garrafa está furada. Você não vai colocar água dentro daquela garrafa se ela está furada. É lógico, né? Da mesma forma, Deus. Claro, às vezes a gente faz um armengue lá, né, para colocar a garrafa com água gelada dele. Mas Deus, Ele quer usar servos que estão preparados e prontos para isso. E nós precisamos dessas reformas em nossa vida, reformas da compreensão dos atributos de Deus, de quem Deus é. Então nós já temos visto até aqui no nosso estudo uma série de atributos de Deus. Então a gente pode falar, nós vimos o atributo do amor de Deus, né? Lembra? O atributo do amor de Deus. Nós também vimos o atributo da fidelidade de Deus, né? De como Deus, Ele é fiel. E o outro atributo eu esqueci, nós vimos em Malaquias, mas quem tem aí anotado pode falar, né? Mas enquanto vamos procurar o terceiro atributo que eu deixei de falar, vamos lá para Malaquias, capítulo 2. Da honra de Deus, né? Compreensão do amor, lembrei agora que eu olhei aqui o versículo 6 de Malaquias 1, mas vamos abrir, né? Esse que fala sobre a honra, mas vamos abrir em Malaquias 2, a partir do versículo 17, Malaquias 2. Então, falamos sobre o amor, né? Uma reforma na compreensão do amor de Deus, da honra de Deus e da fidelidade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma reforma a respeito da compreensão da justiça de Deus. Forma da compreensão da justiça de Deus. Então, Malaquias capítulo 2, versículo 17. Vamos ver este versículo. Somente este versículo primeiro aí, mas o nosso texto vai até capítulo 3, versículo 5. O texto do nosso estudo hoje. Então diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nos colocamos, Senhor, diante da instrução da Tua palavra agora, neste momento. Daquilo que ela vai transmitir às nossas vidas, da transformação que ela pode executar. E colocamos, Deus, diante de Ti a nossa vida neste momento. Que o Senhor nos reforme a compreensão da Tua justiça, para que vivamos, Deus, de modo que agrada a Ti. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, reforma da compreensão da justiça de Deus. Na sequência aqui, o profeta Malaquias, ele inspirado por Deus, ele vai abordar o tema da justiça de Deus e de como essa justiça era mal compreendida pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Então,
notamos aqui neste versículo 17, né, talvez daria uma pregação nesse versículo 17, porque é muito amplo e a gente não vai conseguir tratar sobre todos os aspectos da justiça de Deus. A gente vai tratar dentro desse texto, aquilo que ele está falando, sobre a justiça de Deus. Mas o versículo 17, né, aqui Deus começa a falar neste versículo com um sentimento que ele transmite aqui através de uma palavra: enfadar. Enfadais o Senhor. É o que o profeta fala a respeito das palavras do povo de Israel. E o enfado aqui se refere a cansaço. Se refere àquela questão de você estar cansado. Eu estou cansado. Mas o cansaço aqui de Deus não é um cansaço físico, tá? A gente sabe que Deus não se cansa, né? Ele é espírito, ele é eterno, perfeito, ele não se cansa. Mas o cansaço aqui diz respeito a um entristecimento. Já ouviu quando a sua mãe, ou seu pai, ou outra pessoa fala assim: eu estou cansado de falar com fulano? Não é porque você está cansado fisicamente, né? Mas é porque você está cansado do ponto de vista de insistir em algo e toda hora você falar, e toda hora você, né, receber às vezes uma resposta dura, uma atitude ruim, uma atitude dura para com você, e você querendo ajudar a pessoa, mas a pessoa sempre tomando uma atitude errada. E aí você fala: estou cansado de poder alertar, estou cansado de poder falar. E o cansado, quando a gente fala isso, não é um cansaço, né? Porque talvez até a mãe ou o pai vai continuar falando, né? Mas a questão aqui é mais da tristeza. O enfado diz respeito à tristeza. É como se Deus estivesse falando: eu estou triste de ouvir aquilo que esse povo que se chama meu está falando a respeito de mim, ou aquilo que ele pensa a respeito de mim, ou aquilo que ele está fazendo. Nós podemos entristecer a Deus com nossas atitudes. Isso está claro em Efésios capítulo 3, aliás, Efésios 4, versículo 30, aonde Paulo fala que não podemos entristecer o Espírito Santo que está em nós, né? Então, o Espírito Santo pode ser entristecido, sim. Podemos entristecer o Espírito Santo. E por meio desse entristecimento, a obra que o Espírito Santo executa em nossa vida, ela não se realiza até o ponto em que nós nos voltamos para a direção correta da vontade de Deus. Então, até já ouvi, né, umas pessoas falando: pior do que um cristão, aliás, ímpio, longe da vontade de Deus, é um cristão longe da vontade de Deus. Porque o cristão, ele conhece a Deus, ele sabe quem é Deus, e muito mais do que isso, porque ele entristece a Deus. O ímpio está lá, o Espírito Santo não está nele, rejeita o Espírito Santo nele. Mas o cristão que conhece, que recebe o amor de Deus, ele pode entristecer aquele que deu amor para ele. Então, esta realidade estava presente no povo, porque eles pecavam tanto, mas de forma tão descarada, né? Essa palavra, raramente a gente ouve isso, mas descaradamente, que eles haviam se afastado da comunhão com o Senhor, mas haviam se afastado muito da comunhão com o Senhor. Nós já falamos de alguns pecados que aquele povo estava cometendo contra Deus. E diante disso tudo, lemos o versículo 17. Você já pensou o que está dizendo aqui nesse versículo 17? Tem muita teologia errada aqui no versículo 17. A primeira é: o povo ele vai questionar Deus, e ele passa a questionar a justiça de Deus com duas perguntas. E a primeira pergunta é: em que o enfadamos? O Senhor está falando: olha, vocês estão me enfadando com a vida de vocês, com o jeito que vocês estão levando a vida. E eles falam: em que nós temos enfadado a Ti, Senhor? Esse é o questionamento da insensibilidade, ou o questionamento da indiferença para com Deus. O povo julgava com isso de que eles não tinham cometido qualquer pecado ou qualquer atitude má que levasse a Deus a estar enfadado com eles. Em outras palavras, o povo está falando: olha, Senhor, o Senhor está falando que nós enfadamos a Ti, mas eu não estou olhando em mim nada que me culpe de estar te enfadando. Já pensou nisso, irmãos? Se
chegar diante de Deus e falar isso? Ah, não, o Senhor não vejo pecado em mim, para que o Senhor possa dizer isso. É brincadeira. Irmãos, aqui nós notamos que esse povo estava insensível, indiferente para com quem é a pessoa de Deus. E à medida que deixamos a nossa comunhão com Deus e não conseguimos discernir espiritualmente as coisas da nossa vida, porque é assim, primeiramente eu perco a minha comunhão com Deus e isso vai afetar o quê? No meu discernimento espiritual. Eu não vou conseguir discernir as coisas espiritualmente porque eu perdi o meu vínculo com Deus, do ponto de vista da minha comunhão com Deus, de saber o que Deus quer da minha vida. Então eu vou ficar perdido. Então como é que eu vou discernir as coisas? Não sei. E essa falta de discernimento das coisas da nossa vida, que provém do nosso afastamento, do esfriamento da comunhão com Deus, vai nos levar a reduzir o nosso padrão de santidade e da justiça de Deus. Com certeza, se gastássemos muito mais do nosso dia lendo a palavra de Deus, nós encontraríamos tamanhos pecados na nossa vida. Mas por conta às vezes de não estarmos em comunhão íntima com Deus e tão próximo a Deus, então nós vemos a vida pensando que está tudo bem e pensando que estamos agradando a Deus daquele jeito. E ao reduzir esse padrão de santidade, da justiça de Deus que está contido em sua palavra, não vamos mais sentir onde, como e quando pecamos. E aí, você já passou um dia na sua vida e pensou assim, olha, hoje eu não pequei. Né? Ninguém, né? Mas talvez a gente pode viver a nossa vida e achar que está tudo certo. Ah, eu pequei hoje. Eu pequei hoje, mas está tudo bem. Essa ideia de que eu pequei hoje, mas está tudo bem, ela precisa ser quebrada. Isso é uma atitude de insensibilidade. Porque, pelo contrário, a nossa atitude perante o nosso pecado deve ser totalmente contrária a essa. Ah, eu pequei, mas está tudo bem. Eu pequei, mas Deus me perdoou. Tudo bem, isso é verdade, Cristo pagou por isso, pela sua vida. Mas a questão é porque você está agindo igual ao povo. Você não está percebendo que naquele pecado o Espírito Santo entristece naquilo. Você não para pensar assim, olha, eu entristeci o Espírito Santo. Eu não somente pequei, mas eu entristeci o Espírito Santo. Eu entristeci a Deus quando eu pequei. Talvez esse peso não ocorre em nossas vidas quando nós pecamos. O que ocorre é assim, eu pequei, mas Deus me perdoa. Eu pequei, mas o sangue de Cristo me purificou todo o pecado. Ótimo. Mas a questão é, não fica nessa. Eu pequei, mas Deus vai me perdoar. Pelo contrário, se esforce para não pecar. Por mais que é impossível. Mas o nosso alvo é agradar a Deus em todas as coisas. O máximo que eu puder viver uma vida que agrade e honra a Deus, eu vou. Se eu cair, tudo bem, eu caí. Mas eu me levanto e falo assim, Senhor, eu não quero mais voltar. É o vai e não peques mais. Não é vai e peca novamente porque eu já paguei o preço. É o vai e não peques mais. Então, essa atitude que aquele povo não tinha. E por conta disso, por conta dessa constância, eles ficavam, né, daquele jeito. Eu não sei em que eu pequei, Senhor. Eu não sei o que aconteceu comigo. Para que o Senhor fale dessa forma que eu estou te enfadando. E o segundo questionamento deles é o questionamento da culpa. Olha o que ele fala aí no versículo 17, na continuação. Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. É brincadeira isso? Olha, irmãos, isso aqui é sério. A gente fala assim, poxa, esse pessoal mas irmão, pode ser um de nós. Talvez pode ser um de nós falando isso de uma outra maneira. Pode ser um de nós até crendo nisso daqui, não apenas não falando, mas crendo nisso daqui. Asaf foi um deles. Asaf vai falar no Salmo 73 que ele quase, os pés dele se rebalaram.
Porque ele olhava a vida dos ímpios, ele via que a vida dos ímpios era muito mais prazerosa, muito mais alegre, muito mais cheia de recursos, muito mais cheia de confortos, e a vida do cristão era uma vida sofrida, a vida do servo de Deus, melhor, era uma vida sofrida. Salmo 73, depois você pode ver. E Asaf teve essa crise, né? Poxa, eu sou servo de Deus, estou aqui. Fulano não é servo de Deus e tem tudo. Já falou isso daí? Você já pensou nisso daí? Pronto, você já fez aquilo que está no versículo 17. Porque o que esse povo falou aqui é a mesma coisa das nossas ações, muitas vezes. De olhar para a vida dos ímpios e achar inveja. Porque eles têm algo que nós não temos. Qualquer que faz o mal passa por bons olhos do Senhor, não é isso? Porque, olha, eu merecia, eu sou justo, eu merecia o bem de Deus. Mas parece que Deus só abençoa o ímpio. Então, aquele que faz mal é o que Deus se agrada, porque Deus abençoa ele. Olha que lógica errada, né? Olha que teologia errada. E ao final, ele fala assim, eles falam ainda, onde está o Deus do juízo? Ou seja, onde está esse Deus que é de justiça? Ou até naquele argumento, né? Porque Deus mata as criancinhas? Está aqui no versículo 17. Essa mesma pergunta parecida. Irmãos, o questionamento da culpa. Por que aquele povo não conseguia enxergar os seus pecados? O que eles estavam fazendo? Jogando a culpa para Deus. Não era nem para o próximo, né? Não era nem como Adão. A Eva fez com Adão. Foi exatamente, quer dizer, Adão fez para Eva, né? Mas foi exatamente o contrário. Eles estavam acusando Deus de ser um mau juiz, acusando a Deus que a justiça dele era falha, e de um modo cínico e irreverente, né? Como se fosse uma piada, né? Ou seja, Deus se agrada dos ímpios, né? Parece, tudo que nós vimos é que Deus se agrada dos ímpios, porque Ele não nos abençoa. O Isme, ele coloca esse versículo em outras palavras. O coração do povo estava dizendo, viemos a essa terra, reconstruímos o templo, e olha as dificuldades que estamos passando. Por que Deus não está cumprindo a sua promessa? Onde estão as suas bênçãos prometidas? E a reflexão, irmãos, é que nem mesmo se tivéssemos um andar justo em toda a vida, devemos compreender que por isso somos justos diante de Deus de merecer algo. Porque somos criaturas, e por natureza somos criaturas pecadoras. E nada que vem da parte de Deus seria injusto para nós. Nada. Costuma dizer que até aquele chinelo velho, um prego agarrado embaixo para poder segurar a sandália para não soltar a correia, nem aquilo você merecia. Aquela panela velha já, de tanto estar areada já, caindo aos pedaços, estufada, nem aquilo você merecia. Nem esse ar, nem essa vida você merecia. Então, irmãos, a questão é que nem mesmo se fôssemos os justos, porque nós somos declarados justos, lembra? Nem mesmo se fôssemos justos ainda, como criaturas de Deus, poderíamos dizer ou questionar a Deus, por que Deus fez aquilo? Né? E eu contei já para alguém, se não me engano para o Marcelo hoje, mas nessa semana aconteceu algo no Uber, junto comigo. No Uber sempre acontecem coisas, né? Então, conversando eu entrei no carro e aí eu notei que ele estava vendo um DVD de uma música cristã. Eu logo notei, né, que deve ser cristão. Eu comecei a conversar com ele, falando, né, primeiramente puxando o assunto do vírus, né? Falando do vírus, primeiramente, né, que é o que está na mente de todo mundo. Aí depois você vai falando, né, sobre Deus dentro disso tudo. Aí você já dá uma dica já para você evangelizar. Aí você vai falando assim. E aí, chegou um momento da nossa conversa que ele fez a seguinte pergunta. Eu fico pensando, ele falou, né? Se Deus, ele sabia de tudo, se Deus é onisciente, por que então ele permitiu que tudo isso acontecesse, desse vírus matasse essas pessoas? Por que Deus ele permite que o mundo todo, as pessoas morrem, crianças e pessoas indefesas?
Né? Porque se Deus já sabia disso tudo, por que não evitou? Por que Ele não trabalhou, né, de uma forma para que isso não acontecesse? Aí ele falou, eu até tenho medo de poder estar falando isso, porque eu sinto medo de blasfemar contra Deus. Ele falou isso. Porque às vezes eu olho para Ele e eu vejo que Ele é um Deus egoísta. E um Deus, Ele não falou um Deus mau, mas é um Deus assim que a gente não entende por que Ele fez isso. Por que Ele faz isso? Irmãos, esse questionamento, quantos de nós já não fizemos esse questionamento alguma vez na nossa vida? Não é só aquele rapaz do... É você, eu. Mas a questão aqui, irmãos, que eu respondi para ele foi o seguinte. Falei, olha, realmente eu não sei porque Deus permite. Mas uma coisa eu sei, é que pelo fato dele ser Deus, já responde tudo. Pelo fato dele ser Deus, já responde tudo. Por quê? Porque ser Deus diz respeito a alguém que não precisa prestar contas a ninguém daquilo que Ele faz. É isso que é ser Deus. Deus, Ele não precisa prestar contas para a gente. Ele faz e acontece. Independente daquilo que você acha e daquilo que eu acho. Você fala, nossa, Pois é, machuca o nosso ego. Porque nós queremos ser algo. A vontade decretada de Deus. Exatamente. Porque isso é ser Deus. Ser Deus é isso. Ele faz e Ele não tem obrigação de prestar contas a ninguém daquilo que Ele faz. Então, irmãos, essa é a visão terrível que você tem que ter de Deus na sua vida. Você vai falar, nossa, mas eu queria ter a visão do amor de Deus. Pois é. Deus é amor, mas também é isso também. É tremor e temor. É temor e temor. Por quê? Porque a sua vida não está na sua mão. A minha vida não está na minha mão. Mas está na mão de Deus. Da justiça dele. De como Ele orquestra isso tudo diante da sua vontade decretada, que eu não sei. Irmãos, às vezes só focalizamos o aspecto misericordioso e bondoso de Deus, sem nos aprofundarmos em sua tremenda justiça. Se apenas focamos na ideia de um Deus sempre generoso, nós vamos conceituar Deus como um tipo de Papai Noel. Fiz coisas boas e no final do ano vou receber um presente de Deus. Nessa teologia que se prega por aí, fiz coisas boas. Senhor, cadê a minha bênção? O povo estava assim. E olha que o povo nem estava fazendo tudo certo, tá? O povo estava distante de Deus e queria as bênçãos de Deus ainda. Ou então a gente pode conceituar a Deus como os teólogos liberais. Deus não se importa com a nossa santidade, mas Deus só se importa com que amemos uns aos outros. É isso que fala a teologia liberal, já viu? A teologia liberal fala isso. Olha, Deus não se importa essa questão aí das regras de Deus, do que é preciso fazer, da palavra de Deus, de submeter a palavra de Deus, de obedecer a Deus. Isso daí é uma teologia atrasada, é uma teologia medieval, uma teologia antiga. A questão que Deus quer, o principal, é o amor. Independente se a sua vida está podre com Deus, você tem que amar as pessoas. Tem teólogo dizendo que não, você pode fazer sexo com várias pessoas aí, que Deus não liga para isso. Porque Deus, Ele sabe que você é fraco, Ele sabe que você é pecador, Ele te perdoa mesmo assim. Nossa, que teologia podre. Que teologia podre. É essa teologia que as pessoas estão bebendo. E reduzindo o padrão de Deus. E reduzindo a justiça de Deus. E não olhando para esse aspecto da justiça de Deus. Irmãos, Deuteronômio 4, 24 vai dizer que Deus, o Senhor, Ele é o quê? Deus zeloso. E Ele é fogo consumidor. Isso arrupia os pelos. Né? Porque de você pensar ao mesmo tempo que Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus que em sua justiça Ele não deixa barato. Ele é um Deus que Ele vai executar toda a justiça. Talvez hoje as pessoas, os ímpios, estão aí, aproveitando, curtindo a vida,
Mas, irmãos, tem um apocalipse para eles. Tem um apocalipse para eles, que para nós não tem. Eles estão trocando essa vida aqui, né, de curtição, pelo apocalipse. Tá? Enquanto você, que se acha no apocalipse agora, né, um sofrimento terrível, uma tribulação terrível, você está trocando por uma glória eterna. Então, irmãos, Deus vai executar a sua justiça. Ele já executou em nós. Através de quem? De Cristo. Cristo levou esse fogo consumidor de Deus, que era para nós. Efésios 1:1 vai dizer que nele digo que fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não fala assim: olha, homem, o que você quer que eu faça agora? Você ali, o pessoal da China, o que vocês querem que eu faça agora? Estados Unidos, o que eu faço aqui agora aí? Ele executa a vontade dele sem pedir ideia, sugestão sua. Romanos 9, versículos 18 a 20. Tu, porém, me dirás, Romanos 9, 18 a 20. De que se queixa ele ainda, o homem, né? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Temos condição de, irmão, chegar para Deus e falar: Senhor, por que você me deu essa doença? Primeiro, né? Que a gente compreende que nós somos pecadores e estamos sofrendo o justo pagamento pelos nossos pecados. E depois, porque mesmo se não fôssemos pecadores, Ele ainda é Deus. Ele é justo. Irmãos, estamos nas mãos de Deus. Mas sabe o que é isso? Tudo que você faz, você só faz porque Deus permite que você faça. Se Deus não permitir, não vai. Você pode planejar: eu vou fazer tal coisa. Mas se Deus falar assim: não vai, você vai fazer isso aqui, você faz. Porque a nossa mão, aliás, a mão de Deus está em nossa mão. Em Salmo 46, aliás, Romanos 11, 33 a 35, vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Romanos 11, 33 a 35. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Em outras palavras, aquela música restitui, quero de volta o que é meu, esqueça. O versículo está falando: quem primeiro deu a ele para que ele venha a restituir essa pessoa? Você não tem nada. Você é somente um homem, um ser vivente, um fôlego, que anda, que brevemente você vai virar pó, como eu. E o Salmo 46, 10, aí, né, diante dessa tremenda, né, ai, agora, né, o que eu vou fazer? Salmo 46, 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso já responde tudo. Esse versículo é um versículo curto, mas é um versículo profundo. Porque se somos de Deus, ele fala: aquiete-se. Ele não fala: aquiete-se porque eu sou o dono do mundo, sou o dono de tudo. Ele só resume uma palavra: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Porque no conceito de Deus já está tudo isso. Que Ele cuida da sua vida, que Ele vai tirar a sua vida na hora que Ele quiser, que Ele vai te chamar para a glória na hora que Ele quiser, que tudo que vai realizar na sua vida vai ser dentro do propósito dele, da vontade dele, de que nada vai passar desapercebido aí da sua vida. Você só precisa andar na vontade dele e aquietar-se, e saber que Ele é esse Deus. Irmãos, não há qualquer código de justiça que está acima de Deus. Pelo contrário, Ele é o próprio código de justiça. Ele é o próprio código de justiça. Até as leis humanas são baseadas na moral de Deus. O do não matar, lembra?
Na lei fala, não matarás. A nossa lei brasileira fala, olha, pode matar. Você acha que de onde veio essa regra do não matarás? Desse conceito que vem de lá de gerações e gerações. Que o homem é a imagem de Deus. Isso que você está matando o homem, né? Você está ferindo a imagem de Deus. São conceitos e são coisas que vêm de Deus, tudo. No caso do povo de Israel, eles estavam andando em integridade, aliás, eles não estavam andando em integridade nem fidelidade a Deus, mas pecando obstinadamente e ainda continuando a perguntar: Senhor, onde está a sua justiça? Porque as bênçãos não vêm. Eles estavam trazendo ofertas contaminadas, seguindo a ídolos, casando com mulheres ímpias de outros povos que Deus falou que não podia, tendo infidelidade conjugal. E a gente vai ver mais pra frente em Malaquias 3, roubando de Deus. Roubando de Deus. E vamos ver que roubar de Deus é muito mais do que dinheiro. É muito mais do que roubar Deus no dízimo e nas ofertas. É roubar o tempo de Deus na sua vida. O tempo em que você deveria estar com Deus e você não está fazendo outras coisas. Até mesmo o tempo do seu descanso. Até mesmo o tempo do seu descanso. De que Deus te determinou que você estivesse no tempo de descanso. E às vezes a gente se enumera com tantas tarefas que a gente esquece de que o tempo de descanso é para honrar Ele. Honrar o tempo dele que Ele construiu em nós. Versículo 3 vai começar então, ele vai falar como é que Deus então ele vai responder o povo. Responder esses questionamentos do povo. Ele vai responder o povo em duas profecias. Falando em duas profecias, ou de duas profecias. É como ele vai responder ao povo. A primeira profecia que ele vai falar está no versículo 3:1. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então a primeira profecia aqui é: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Ou seja, a primeira profecia aqui é a respeito de um mensageiro que iria preparar o caminho para a vinda do rei, do Senhor. Isso era uma prática comum dos reis na antiguidade. Os reis antigos, antes de enviar, antes deles irem até um local, eles enviaram um embaixador, eles enviavam um embaixador, um mensageiro, para poder ver se as coisas estavam em ordem lá, até a chegada daquele rei. Então, e aqui o Senhor está fazendo um trocadilho. Ele vai falar assim: eis que envio o meu mensageiro. E o nome aqui de mensageiro é o nome Malaque. Porque Malaquias é mensageiro de Deus, o significado. É como se Deus estivesse falando: eis que envio o meu Malaque. Né? E era Malaquias que estava falando isso. Então quando ele fala: eis que envio o meu mensageiro, ele está falando de alguém que iria preparar o caminho para o Senhor. E este que iria preparar, né? O termo preparar aqui, o verbo preparar, é o verbo panar, que significa virar, ou modificar, ou endireitar, ou converter, ou esclarecer o caminho na chegada. Né? É como se alguém iria fazer o asfalto para que o Messias passasse Preparar, né? de carro. Né? Então, quem é esse? João Batista. Nós vemos que essa profecia ela aconteceu. Né? Isaías 43 vai falar sobre esta voz que clama do deserto, que iria endireitar os caminhos para a vinda do Senhor. E Mateus 3, versículo 1 a 3, vai falar exatamente sobre isso. Né? Então pode abrir lá, Mateus 3, 1 a 3. O Evangelho de Mateus 3, 1 a 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, de Malaquias também. Né? Mas lembra que as profecias eram citadas pelo primeiro autor do livro dos profetas, que era Isaías. Então sempre você vai falar de Isaías, mas quando fala de Isaías, ele está não só falando de Isaías, mas está falando de todos os profetas que seguem após Isaías, na sequência dos livros do Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Então aqui também está falando de Malaquias. Voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. É a mesma coisa se você ler Malaquias 3:1. Eis que envia o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E aí, essa é a primeira profecia. João Batista, que o Senhor responde. O mensageiro que ele haveria de enviar, assim como Malaquias, olhando para o futuro. E a segunda, ele vai dizer assim: de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui nós sabemos que este é o Senhor, Jesus Cristo. Né? Sabemos aqui que a missão aqui é a respeito de Cristo. E nós que ele viria de repente. Ou seja, viria o mensageiro e logo após, rapidamente, viria o Messias. Isso é cumprido literalmente lá em Mateus, né, nos Evangelhos. A gente vê isso. E aqui o Senhor é atribuído o nome de Anjo da Aliança, porque no Antigo Testamento Cristo era conhecido, ou muito usado, o nome dele como o anjo. Né? O anjo que era enviado, o anjo do Senhor. Hebreus 9:15 vai dizer que ele é o mediador de uma nova aliança. Então ele é esse anjo, esse mensageiro dessa nova aliança que Deus iria fazer com o seu povo. E aqui, irmãos, nós notamos a pergunta sarcástica do povo, né? Porque o povo perguntou: onde está o Deus do juízo? E aí, olha como é que o Senhor fala: olha, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais? Porque eles não tinham perguntado: onde está esse Deus de juízo? Ó, ele está vindo, vai vir a quem vocês estão procurando. Sarcasticamente o Senhor, né? Deus tem um senso de humor também. Ele responde às vezes de forma sarcástica, como as pessoas falam para ele. Né? A gente vê muito isso nas profecias. Ele tem todo o direito de fazer isso. E ele fala: o anjo da aliança a quem vós desejais. Será mesmo que aquele povo estava desejando a vinda de Cristo? Quer dizer, a vinda de Deus para executar a sua justiça? Porque eles estavam falando: onde está o Deus da justiça? Você acha que eles estavam mesmo empolgados? Não. Né? Com certeza não. Esse povo estava repleto, como diz o MacArthur, de pecados. E não se agradava de Deus e nem estavam desejando que ele viesse. Mas claro, Deus ele descreve essa profecia aqui para nós, né? Para aqueles que queriam ver essa profecia, para aqueles que queriam atender a voz dessa profecia. Ou seja, aqui nós vemos nesse versículo 1 que aqui está falando sobre a primeira vinda de Cristo. Né? Onde Deus ele executou exatamente a sua justiça em Cristo para poder salvar a humanidade. Irmãos, e por causa de Cristo, nenhum de nós pode dizer que Deus é injusto, porque Deus nos fez muito mais do que merecemos. Nós sabemos disso. Romanos 5:1 vai dizer que somos justificados mediante a fé, e por isso temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Somos feitos justiças por causa de Cristo. E aí, continuando aí, versículo 2 a 5. E agora, os versículos 2 a 5. Versículo 2 vai dizer: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Note que aqui já mudou o tom. Não está falando mais do Senhor vindo, né? De alguém preparando o caminho para ele, que aquilo ali já nós sabemos que é João Batista e Cristo. Primeira vinda. Mas aqui está falando: ninguém poderá suportar. A palavra suportar aqui diz respeito a algo aflitivo, angustiante, suportar algo de dor,
algo difícil. E ele continua falando, e quem poderá subsistir, quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, e como a potássia dos lavadeiros. Então a que tempo se refere a isso? Ao tempo da primeira vinda de Cristo? Não. Se refere ao tempo da segunda vinda de Cristo. Lembra que a primeira vinda de Cristo é aquela vinda do João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aquele versículo bonito, né? Não pereça, mas tenha uma vida eterna. É o versículo desse tempo da graça. O tempo em que todos nós estamos aqui, em que o Evangelho é pregado, em que as pessoas ouvem o Evangelho, elas têm a chance de ler a palavra, de estudar, de crer ou não crer, mas o amor de Deus está aqui. E os homens estão livres para poder tomarem as suas decisões, do ponto de vista humano, né? O Evangelho está sendo pregado. Mas vai chegar um dia em que não vai haver João 3,16 nesse sentido glorioso. Onde haverá tormento, que é a segunda vinda de Cristo. Lembra que a segunda vinda de Cristo se refere à justiça. Deus, o Senhor Jesus, vindo para executar a justiça à humanidade. Essa humanidade. E os julgamentos eternos. Então, aqui nós notamos exatamente as profecias da segunda vinda de Cristo, né? E dois aspectos dessa segunda vinda de Cristo são colocados nessa profecia aqui, do verso 2 ao verso 5. O primeiro aspecto é que o Senhor ele vem para purificar a nação de Israel. Ele vem para purificar a nação de Israel. Veja que no versículo 2, a parte B, ele vai falar, porque ele é como fogo do ourives e como a potássia dos lavadeiros. Ou seja, o fogo do ourives. O que o ourives fazia com o fogo? O ourives, ele, para retirar a sujeira de um metal, do ouro, né? Do ouro, por isso que é ourives, né? Não é de ourives, não vem de ouvido não, tá? O ourives vem de ouro. Então o que eles faziam? Eles depuravam, né? Não era amor? Depurar, né? Eles depuravam, eles limpavam aquele ouro com fogo, para poder tirar as impurezas daquele metal. E a potássia dos lavadeiros era uma espécie de uma soda cáustica, tipo um multiuso que tirava as manchas, né? Seria no nosso tempo um moderno alvejante. X14. Um WD-40, assim, algo que tirava, que limpava objetos. Irmãos, e essa é a imagem de Cristo no Apocalipse. A imagem de Cristo no Apocalipse não é a imagem de um pastor. Embora que no início de Apocalipse nós temos a imagem de Cristo como o pastor das igrejas, né? Ele vai falando com cada uma delas. Mas a imagem que é principal é a imagem de Cristo vindo com fogo. Abre lá em Apocalipse 1, versículo 12 a 15. Apocalipse 1, versículo 12 a 15. Perceba que não tem certa semelhança com Malaquias 3. Apocalipse 1, 12 a 15. Apocalipse 1, 12 a 15. Vai dizer o seguinte, João vai falar, né? Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. No versículo 13, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ó, já começa aí, ó. Ourives, ó. Versículo 14. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva da lã. Potássia que purifica. Percebeu? Como neve. E os seus olhos como chama de fogo. Ó. Versículo 15. Os seus pés eram semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. Ó. A voz como voz de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Desenha Cristo agora aqui. É fácil desenhar Cristo, né? Com um cajado, cabelinho assim, barba, né? Com aquela túnica. É fácil desenhar esse Cristo, né? Um Cristo humilde, um Cristo simples. Não que Cristo não seja isso.
Mas esse é o Cristo que vem na segunda vinda. Esse é o Cristo que vem. O Cristo de executar a justiça. Um Cristo que ele vem vestido como um soldado de guerra. Um Cristo que vem preparado para a batalha. Irmãos, é essa profecia que o Senhor promete a esse povo que estava dizendo: cadê a tua justiça? Cadê? Estou aqui, estou fazendo tudo, cadê Deus? Né? O que as pessoas fazem por aí? Pois é, agora ele não vem mais como ele veio, como um pastor humilde e manso, mas ele vem em seu aspecto de justiça. E essa humanidade não sabe o que vem para ela. Mas aqui em relação a Israel, o Senhor usa essa profecia de Malaquias 3 para poder descrever que o Senhor, em sua segunda vinda, o alvo dele seria purificar, através de Cristo, a Israel dos seus pecados, para que eles pudessem ser preparados para a entrada em seu reino, e assim eles pudessem oferecer ofertas agradáveis. É o que fala Malaquias 3, versículo 3. Ele fala: assentar-se-á como o derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e refinará como ouro e como prata, para eles trarão ao Senhor justas ofertas. E o versículo 4: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias dos antigos e como nos primeiros anos. Quando é que isso vai ocorrer? No reino milenial. Note que ele está falando aqui sobre os levitas. Note então, se é levitas, então tem templo, porque não pode, né? Levitas cuidavam do templo. Então note que no reino milenar haverá o templo, e nesse templo o Senhor vai receber ofertas ainda naquele reino. E o Senhor vem para preparar o povo, né? O seu povo de Israel na tribulação, para que possam entrar no seu reino, prontos para poder servir. E é daí que, segundo aí a doutrina dispensacionalista, né, que eu creio, nós entendemos Romanos 11, 26 a 27, que é aí que todo Israel será salvo. Naquele tempo, todos aqueles, eles receberão, depois de passarem pela tribulação, a gratidão, né, a graça de Deus, de poder entrar no seu reino. E assim o Senhor vai ensinar a eles como é que eles deveriam fazer em tantos anos de vida lá atrás, no tempo em que eles estavam fazendo errado. Você vai mostrar para eles, porque quem vai estar comandando tudo é Cristo. Eles vão ver o reino exatamente de justiça desse mundo. Aplicando a nossa vida, irmãos, aqui é uma aplicação voltada mais para Israel, mas aplicando a nossa vida, o Senhor, irmãos, tem todo o direito de nos colocar no fogo para purificar as nossas vidas. Mesmo hoje, mesmo agora. Porque Ele deseja ver o seu povo andando em sua justiça, assim como Ele fará com Israel. Israel hoje não anda na justiça de Deus. Eles estão lá seguindo a tradições, a ritos, a credos, iguais aos fariseus. Não podendo fazer isso ali, não podendo fazer aquilo ali, tem que fazer daquele jeito, tem que fazer daquele outro jeito. Mas o Senhor vem para poder mostrar a sua justiça para eles, para poder, olha, já veio o Messias. Isso tudo que estão fazendo, pensando que com isso vocês vão ser salvos, é o Messias. E as ofertas que eles vão prestar a Deus é em gratidão a esse Messias que veio. Então eles vão reconhecer ali o Messias. É claro, muito amplo isso aqui, eu estou falando em poucos versículos, mas o Senhor fará isso. E o que o Senhor requer de nós? Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus deve ser buscada por nós, irmãos. De que ponto de vista? De queremos ver essa justiça de Deus acontecer. De andar corretos em nossa vida, sendo justos a Ele. Um dia Ele vai vir trazer a justiça. Para uns vai ser terror, mas para outros vai ser alegria. Esperamos por esse dia. De que Mateus 5 seja cumprido, o sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos. Todos nós estamos ali. Estamos chorando hoje. Estamos tristes até, aflitos nesse mundo, esperando, Senhor, quando é, que nós vamos estar com o Senhor. E a última profecia, para poder terminar, no versículo 5.
O segundo aspecto da segunda vinda de Cristo aqui nesta profecia é o aspecto de que ele vai trazer juízo aos ímpios. O versículo 5 vai dizer: chegar-me-ei a vós outros para juízo, sereis testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, que oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, em sua segunda vinda, o Senhor vem para isso também. O Senhor não deixará nada fora da sua justiça, mas Ele aplicará a cada um deles, e eles vão pagar pelas suas obras. São 7 categorias de abominações, de pecados, que são descritas aqui em Malaquias, que se refletem a pecados hoje também. A primeira é feitiçaria, né? Ele fala, né? Eu serei testemunha veloz contra os feiticeiros, ou seja, aqui se reflete a todo tipo de pecado de idolatria, de ocultismo ou de culto a demônios. O segundo aqui é adultério, né? Ele fala, adultério, diz respeito a todo tipo de promiscuidade, né? Todos os tipos. Terceiro, falso testemunho, diz respeito a todo engano. 4, defraudar o salário, diz respeito a roubo e corrupção, né? 5, fala sobre oprimem viúvas e órfãos, fala sobre todo tipo de justiça social. 6, torcem o direito, fala a respeito de toda a injustiça contra a lei, contra o direito, contra aquilo que é justo e correto. E 7, falta de temor a Deus, que é a causa de tudo. Ou seja, fala sobre todo pecado contra Deus. Porque todo pecado contra Deus, nós já falamos isso, é falta de temor a Deus. Porque se tivéssemos temor a Deus, não pecaríamos. Então todo pecado que cometemos contra Deus reflete isso. Olha, eu não temi essa justiça de Deus que poderia me fulminar. Eu não temi que por causa desse pecado Deus é justo, como ele disse lá em João 15, que toda árvore que não der fruto ele corta. E que se eu continuar fazendo isso, ele pode me cortar. Ele pode me tirar. Né? Ou, mesmo que não tenha essas profecias, mas Deus em sua justiça ele pode tudo. Por isso eu devo temer Ele. Irmãos, essa mesma lista é vista em Apocalipse 21:8, mas não vamos ler, mas eu vou deixar que você anote e veja aí, que lá fala que daqueles que não vão entrar no reino dos céus. E você vai notar que é a mesma coisa daqui, de Malaquias 3:5. Então essa profecia se refere à segunda vinda. Eu enxergo ela como a segunda vinda. Bem, fechando aí, o que Deus pede de nós em relação a compreendermos a sua justiça? O Senhor traz as suas bênçãos para aquele homem que é justo, para aquele homem que vive em justiça, para aquela mulher que vive em justiça. Salmo 11, versículos 5 a 7, vamos somente ver esses 2 versículos e já terminamos. Salmos 11, versículos 5 a 7. Note como Deus, Ele executa a sua justiça para com os ímpios, para aqueles que não temem a Ele, para aqueles que odeiam a sua justiça, odeiam a Ele. Mas para nós, Salmo 11, 5 a 7 vai dizer o seguinte: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover brasa, versículo 6, sobre os perversos, brasa de fogo e enxofre. Ó, Apocalipse. E vento abrasador será a parte do seu cálice. E o versículo 7 para nós: porque o Senhor é justo, e Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Que maravilha! Pois é, todo o seu esforço aqui neste mundo, após você conhecer a Cristo, para viver uma vida santa, piedosa e justa, é pelo simples fato de que um dia você verá Deus. Aí você fala: olha, isso não é simples não. Pois é. É isso que nos aguarda. É ver a imagem de Cristo. Ver esse Deus grandioso. Esse Deus que ao mesmo tempo amor, humilde, mas Ele é glorioso e justo.
E Salmo 37, versículo 29, finalizando aí. Salmo 37, 9. Que vai dizer, aliás, 37, 28. Salmo 37, 28. Olha lá, 28 e 29. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então essa é a promessa que temos do Senhor, que hoje, ainda hoje, mesmo que a gente ache que as coisas não estão sendo tão justas na minha vida, né? Às vezes a gente pensa isso, né? A gente pode pensar, não está sendo justo isso. Esse problema, essa situação que eu estou vivendo. Pois é. Mas ainda nessa situação, Deus é Deus. E Deus, Ele vai exercer a sua justiça e não desamparará nós, os seus justos. Porque nós temos que ter em mente, tudo isso daqui passa. Então essa daqui, se a gente quiser ver a justiça aqui, a gente não vai encontrar. A gente pode ver pequenos pontos de justiça, mas a justiça verdadeira só vai ver na glória, né? As bênçãos que vêm da justiça de Deus são na glória. Mas aqui a gente pode ver alguns pontos dela. Mas a ideia aqui é que o Senhor, Ele ama a justiça. E aqui ainda, Ele não vai desamparar a nossa vida, desde que andemos em sua justiça, andemos segundo a sua vontade. Vamos orar ao Senhor neste momento. E já aproveitando para o nosso tempo de oração, né? Vamos, como igreja, orar assim hoje, se dividir homens e mulheres. O seu pastor é igual a Pedro, falou bom. Então, eu vou orar, mas eu queria que mais duas pessoas pudessem orar depois de mim, agradecendo a Deus por essa palavra de hoje e pedindo a Deus que Ele possa restaurar a compreensão a respeito do aspecto justo da justiça dele em nossas vidas. Se talvez nós estamos andando longe de tudo aquilo que foi falado neste momento, nesta pregação. Senhor Deus, nós damos graças a Ti, Pai, porque em um curto trecho como esse de Malaquias 3, mas tanta verdade ali. Tem promessas, tem profecias, mas tem também, Deus, a revelação de quem o Senhor é. O Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus que executa a justiça. O Senhor é um Deus que, por mais que não compreendamos todos os aspectos daquilo que o Senhor faz, da Tua vontade, e não devemos ficar pensando ou tentando descobrir a Tua vontade decretada, não é esse o nosso alvo. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor é Deus. Como a Tua palavra fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, aquietai-vos e saber que eu estou no controle. Senhor, que possamos realmente viver isso. Que o Senhor está no controle. Que o Senhor é justo. Que nada acontece sem o Teu plano, sem a Tua vontade. Mas que o Senhor também vai requerer de nós que andemos em justiça. E que o Senhor vai executar a justiça sobre aqueles que não receberam a justiça que está em Cristo. E que, Senhor, essa reforma da compreensão de Tua justiça, que possamos, hoje talvez foi só uma pincelada, mas que possamos nos aprofundar mais sobre a Tua justiça, sobre como o Senhor é justo. Como o Senhor não deixa nada passar. E agradecemos, Deus, a Ti por essa palavra, que realmente possamos sair aqui com tremor, temor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.